Se você cortar esta minhoca ao meio, ela se transformará em 2 minhocas. Se você cortar sua cabeça ao meio, ela crescerá 2 cabeças. Se você cortar seu olho, ela crescerá um novo olho no lugar do faltante, e funcionará. No vídeo de hoje, você verá algumas criaturas que sempre têm um plano de contingência no caso de morrerem. A decapitação é um processo que geralmente não pode ser revertido, ou seja, uma vez que você corta a cabeça de alguém, é o fim. No entanto, para algumas espécies de minhocas, perder a cabeça não é problema algum ou elas simplesmente crescem uma nova. Um estudo recente mostrou que esse superpoder não é uma habilidade antiga. As minhocas aprenderam a crescer novas cabeças e um novo cérebro apenas 10 a 15 milhões de anos atrás. Sim, em termos de idade do universo, isso é relativamente recente. Das 35 espécies de vermes achatados que os cientistas estudaram, apenas 5 podem regenerar cabeças, o que é algo estranho, já que normalmente espécies intimamente relacionadas evoluem da mesma maneira. Enquanto isso, alguns parentes não tão distantes das minhocas conhecidos como vermes planos visitaram a Estação Espacial Internacional. O que eles fizeram lá em cima foi realmente surpreendente. Um desses vermes espaciais teve uma parte de seu corpo cortada, apenas para crescer uma cabeça em seu lugar, mesmo que já tivesse uma. O verme acabou crescendo 2 cabeças, uma de cada lado, o que é uma forma extremamente rara de regeneração que os cientistas nunca tinham visto antes. Não está totalmente claro o que desencadeou esse fenômeno estranho, mas existem algumas teorias. Alguns acreditam que pode ter algo a ver com mudanças no campo magnético da Terra, gravidade ou o estresse do lançamento e pouso que o verme experimentou na Estação Espacial Internacional, basicamente, todas as coisas que vêm com a viagem espacial. Falando nisso, os cientistas enviaram esses vermes para o espaço para ver como o ambiente incomum os afetaria, mas ninguém esperava isso. Curiosamente, quando os vermes espaciais voltaram à Terra, eles tinham algumas outras diferenças em relação às minhocas terrestres, mas essas não são tão intrigantes quanto ter 2 cabeças. Mas se você achou a ideia de uma criatura crescendo uma segunda cabeça já incrível, segure-se firme, porque há mais. Os cientistas descobriram que um certo verme plano pode regenerar uma cabeça e um cérebro idênticos aos de outra espécie de verme. Sim, você ouviu direito, ele pode literalmente crescer a cabeça e o cérebro de outra pessoa. Como isso deve doer, não de propósito, e definitivamente não por escolha. Os pesquisadores intervieram para ajudar nesse ambiente peculiar, ajustando algumas conexões que permitem que as células se comuniquem por meio de sinais elétricos. Os cientistas conseguiram remodelar a cabeça e o cérebro da minhoca para se assemelharem aos de outras espécies. Nesta foto, existem 4 espécies diferentes de minhocas. O experimento foi realizado na minhoca mais à esquerda. E aqui está a mesma minhoca da esquerda, agora com a forma de outras espécies de minhoca. Embora os cientistas tenham intervindo no processo de regeneração, é importante destacar que as mudanças foram feitas sem qualquer manipulação do genoma. É importante esclarecer que as minhocas não apenas tinham cabeças de formas diferentes, seus cérebros também foram alterados. O aspecto mais intrigante para mim foi que essas mudanças não eram permanentes. Em questão de apenas 30 dias, sem intervenção humana, as minhocas voltaram às suas cabeças originais. Isso me faz questionar se elas sequer notaram a diferença. Você pode estar se perguntando como as minhocas conseguem sobreviver sem suas cabeças. Quero dizer, elas precisam sobreviver primeiro antes de pensar em crescer uma nova cabeça, certo? Bem, é um pouco como alguns animais que conseguem sobreviver depois de terem suas cabeças cortadas, mas não a parte de crescer uma nova. Quanto à respiração, é bem simples. Planárias são tão finas e planas que não precisam de pulmões ou coração para absorver oxigênio e distribuí-lo pelo corpo. Elas apenas permitem que o oxigênio entre e que o dióxido de carbono saia diretamente através de suas paredes corporais, por difusão. Nenhum órgão adicional é necessário. Falando sobre comida, as planárias têm uma abordagem em comum.
Elas começam por crescer um tubo especial para a digestão, e bem, a boca delas não está exatamente em suas cabeças, como você pode ver claramente aqui. A minhoca está se alimentando do fígado bovino que os pesquisadores colocaram para ela. Através desta mesma abertura, a criatura tanto se alimenta quanto faz suas necessidades. Pode não parecer muito limpo, mas as minhocas não são exatamente conhecidas por serem exigentes. No entanto, comer é simples, mas as minhocas precisam encontrar comida primeiro. Elas não dependem apenas de seus olhos, também podem captar sinais químicos. Em outras palavras, elas realmente não precisam de uma cabeça. Além disso, as minhocas frequentemente vivem em locais úmidos e escuros, protegidas da luz direta do sol. Portanto, se elas se encontrarem na luz, tudo o que precisam fazer para se manterem seguras é voltar para a escuridão. Sem cabeça. Além disso, as planárias exibem a notável capacidade de detectar luz mesmo sem um cérebro. Os cientistas descobriram esse fenômeno intrigante por meio de uma série de experimentos. Inicialmente, as minhocas tiveram suas cabeças removidas e foram colocadas em um ambiente escuro, onde permaneceram imóveis. No entanto, quando a luz foi acesa, elas rapidamente fugiram, pelo menos tanto quanto as minhocas podem correr. Isso revela suas capacidades visuais, especificamente sua sensibilidade à luz ultravioleta, UV. Vale ressaltar que essas criaturas não têm a capacidade de perceber cores como os humanos, muito menos ver objetos à distância. Essa incrível capacidade de detectar luz só entra em ação quando as minhocas se tornam adultas. As minhocas recém-nascidas não conseguiam detectar a luz UV após perderem suas cabeças, indicando que as células sensoras de luz nas minhocas levam algum tempo para se desenvolver. Isso pode ser um sinal de sua maturidade. Os pesquisadores também descobriram que, quando as planárias não afetadas estavam em um estado de sono tranquilo semelhante, elas ficavam alertas na presença de luz UV, mesmo que não reagissem a outras coisas que podiam ver. Isso pode não parecer empolgante, mas considere o seguinte: por que essas pequenas minhocas teriam tal capacidade? Parece que ser sensível à luz em todo o corpo ajuda a proteger as minhocas adormecidas dos raios UV prejudiciais. Esse mecanismo pode ser distintamente vantajoso para um organismo aquático avesso à luz, provavelmente noturno e que descansa durante o dia, escreveram os cientistas. Se você não entendeu o que acabei de dizer, vou simplificar: enquanto a minhoca dorme, seu corpo se move por conta própria para chegar a um lugar seguro. Por isso, a minhoca precisa enxergar as coisas com todo o seu corpo. Já que estamos falando sobre a regeneração estranha e absolutamente incrível das minhocas, devemos definitivamente mencionar sua capacidade de regenerar a partir de um pequeno pedaço. Literalmente, um pedaço de planária sem cabeça e sem cauda pode crescer de volta ao tamanho original em apenas 3 semanas. É incrível assistir a esse processo. Imagine só, você pega uma minhoca, a corta em 4 pedaços, e cada um deles se transforma em um animal completo depois de um tempo. Na primeira semana, 2 pequenos pontos aparecem em um pedaço de planária, novos olhos crescem a partir do zero. Mas o plerion, se ainda pode ser chamado assim, ainda parece uma massa disforme. No entanto, uma massa disforme com olhos não é a coisa mais estranha que existe. No 12º dia, a massa já cresceu uma nova cabeça e uma nova cauda, ambas translúcidas. Após outra semana, elas se tornam marrons. Nesse ponto, a planária já consegue se alimentar usando um tubo branco chamado faringe, que age como um aspirador de pó, se estendendo a partir do corpo e sugando pedaços de comida. Sim, é o mesmo tubo que permite a entrada de comida e a eliminação de resíduos. Por que crescer órgãos extras quando um só resolve o problema? Comparando esses processos com a regeneração humana, começa a parecer que as planárias estão em uma liga própria. Quando sofremos lesões significativas, o melhor resultado que podemos esperar é a cicatrização de feridas. Infelizmente, se perdemos um membro, ele não crescerá magicamente de volta. Além disso, um braço ou perna humanos não criarão magicamente uma pessoa inteira em apenas 2 semanas, ou mesmo em 10 anos.
A cura humana se concentra principalmente no fechamento de feridas e na remoção de detritos, tornando-a um processo relativamente curto que não envolve a substituição de tecidos. Em contraste, as planárias são especialistas na substituição de tecidos, algo que nós, humanos, só podemos desejar. As incríveis habilidades regenerativas das planárias se devem a células especiais chamadas células tronco-neoblastas, que compõem cerca de 1/5 de seus corpos e têm a capacidade única de se desenvolver em qualquer parte do corpo, mas apenas dentro de uma única planária. Curiosamente, os humanos também possuem essas células, mas elas são ativas durante o estágio embrionário, ajudando-nos a crescer órgãos e partes do corpo antes do nascimento. Uma vez que nascemos, essa capacidade diminui, embora ainda possamos regenerar até certo ponto, como no caso do fígado e dos ossos, a medula óssea pode se regenerar, assim como as camadas externas de nossa pele e as camadas internas de nossos intestinos. No entanto, nossas capacidades de regeneração não se comparam nem de longe às das planárias. Se você pegar, por exemplo, uma minhoca terrestre comum e a cortar ao meio, não obterá 2 organismos completos. A cabeça da minhoca pode sobreviver e regenerar a cauda, mas não será capaz de crescer uma nova cabeça a partir da cauda original, muito menos o resto dos órgãos vitais. Em vez disso, a parte da cauda da minhoca morrerá. As minhocas chatas, que mencionamos bastante hoje, são uma história completamente diferente. Elas podem se regenerar a partir de um pequeno pedaço, não importa de onde você o corte. Esse pedaço crescerá para se tornar uma minhoca completa. Algumas espécies de minhocas chatas podem usar a regeneração para se reproduzir sem passar pelo processo de acasalamento. É bem simples, essas minhocas assexuadas simplesmente se dividem em 2 metades e crescem 2 novas minhocas. O que é realmente intrigante é que, dentro da mesma espécie, você tem minhocas chatas que usam a reprodução tradicional, como acasalamento e postura de ovos, enquanto outras simplesmente se dividem e crescem. É realmente estranho, até mesmo para os cientistas. Ainda mais estranho é que as minhocas chatas podem recuperar não apenas suas cabeças com cérebros, mas também suas memórias. Experimentos mostraram que as minhocas chatas podem lembrar comportamentos treinados mesmo após a decapitação. Os cientistas conduziram um experimento em que ensinaram a essas minhocas chatas a encontrar comida em uma superfície áspera e, em seguida, cortaram suas cabeças. 2 semanas depois, as minhocas cresceram novas cabeças e, surpreendentemente, ainda se lembravam de como navegar no percurso acidentado. Parece que algumas memórias da habilidade adquirida permaneciam nos corpos dessas minhocas, mesmo após a remoção da cabeça, ou seja, elas obviamente não estavam armazenadas na cabeça. A próxima coisa que você vai me perguntar é se essas minhocas podem adquirir memórias de outras pessoas. Bem, parece que podem. Houve um estudo controverso nas décadas de 1950 e 1960 que provou ser muito controverso. Milhões foram gastos em pesquisas adicionais nesta área, embora os cientistas fossem céticos em relação aos resultados. A pesquisa foi assim: um cientista ensinou algumas minhocas chatas a evitar a luz, o que foi fácil, já que essas criaturas não gostam de luz brilhante. Em seguida, ele alimentou algumas dessas minhocas treinadas a um grupo diferente de minhocas chatas conhecidas por suas maneiras canibais. De maneira estranha, essas minhocas nunca haviam aprendido a evitar a luz. No entanto, depois de se alimentarem de seus parentes iluminados, elas começaram a imitar seu comportamento. Mais tarde, houve outro teste envolvendo um labirinto, no qual as minhocas que não sabiam se orientar no labirinto o descobriram depois de comer pedaços de minhocas que já conheciam o caminho. Basicamente, elas não apenas obtiveram nutrientes, mas também adquiriram a memória. O cientista que conduziu esses experimentos concluiu que algumas memórias são armazenadas no sistema nervoso. Curiosamente, apesar do entusiasmo inicial, outros cientistas não conseguiram replicar os resultados, e eventualmente, a ideia de adquirir memórias por meio da alimentação foi esquecida. Minhocas imortais, esqueça loções e poções caras. A chave para a imortalidade pode estar nas minhocas chatas.
Os cientistas descobriram que essas minhocas, que vivem em lagos e lagoas, têm a notável capacidade de se regenerar repetidamente, ou seja, elas literalmente vivem para sempre. Pesquisadores da Universidade de Nottingham conseguiram criar uma colônia próspera de mais de 20.000 minhocas, todas originadas de uma única minhoca original. Lembra-se de como uma minhoca chata pode se dividir em duas completas? Esse processo criou 20.000 minhocas em apenas 4 anos. Os cientistas acreditam que, se uma minhoca individual não se dividir, ela pode viver indefinidamente, desde que permaneça saudável e livre de infecções ou doenças. A chave para a imortalidade das minhocas chatas são os telômeros, pequenos relógios biológicos que encapam as extremidades dos cromossomos. Normalmente, eles encolhem ao longo do tempo, interrompendo a divisão celular e a renovação, causando o envelhecimento do corpo. No entanto, nas minhocas chatas, os telômeros permanecem intactos, permitindo que as células se dividam repetidamente e evitando o envelhecimento. Os cientistas descobriram um plateuminto hermafrodita que recorre à autoinseminação quando não consegue encontrar um parceiro. Ele pode utilizar essa estratégia reprodutiva porque possui órgãos sexuais masculinos e femininos. Embora isso resulte em uma prole consanguínea, ainda é melhor do que não conseguir continuar a espécie de forma alguma. Afinal, a reprodução é o principal objetivo da maioria dos organismos vivos. Normalmente, esses plateumintos se reproduzem trocando material genético com outros plateumintos, mas, como parte do estudo, um plateuminto não tinha um parceiro, então decidiu que a própria cabeça serviria para a fertilização. Ainda é melhor do que nada, não é mesmo? E esta é a primeira vez que algo assim foi observado. E, falando em falta de órgãos, há um plateuminto bastante peculiar que os cientistas descobriram recentemente. Este plateuminto não tem boca, ânus ou qualquer sistema digestivo. Surpreendentemente, essas limitações não o impediram de sobreviver. Os cientistas descobriram que ele consegue sobreviver graças a uma relação simbiótica com bactérias que vivem em seu interior. Essa parceria tem funcionado tão bem que dura há mais de 500 milhões de anos. Essencialmente, o que aprendemos com esses estudos é que os plateumintos, como as planárias, são notáveis em sua capacidade de regeneração e adaptação a ambientes desafiadores. Essas descobertas têm implicações significativas para a pesquisa médica, com a possibilidade de entender melhor a regeneração celular em humanos, o que poderia ajudar a tratar condições como defeitos congênitos, lesões e câncer. Embora ainda haja muito a ser pesquisado e desenvolvido, as descobertas sobre os oneoblastos ou plateumintos representam um passo importante nessa direção. Quem sabe, no futuro, possamos aproveitar essas descobertas para viver vidas mais saudáveis e longas.